Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam bem, espero que não estejam querendo me matar, principalmente as mulheres ainda, né? Porque motivos para fazer isso é o que vocês mais vão ter daqui para frente. Para quem ainda não sabe, no último dia 7 de setembro, nós inauguramos aqui no canal a terceira e última etapa de assuntos a respeito dos quais eu gostaria de tratar com os senhores e ainda não havia falado. Nós lançamos o primeiro curta-metragem aqui do canal, Amor Expansivo 2, no qual eu retratei de forma sintética, né, e de maneira artística o modo por meio do qual eu tenho lidado com essa questão do amor ao longo da minha vida, ali desde a minha infância e principalmente atravessando todos os meus relacionamentos. É claro que foi dito de uma forma sintética, não teria como descrever tudo, não é uma autobiografia aquele curta, é simplesmente baseado numa história real. Nós inauguramos essa fase na qual vamos falar de assuntos extremamente polêmicos, mas que são questões fundamentais para mim, tem feito parte da minha vida ao longo de boa parte dela, pelo menos uns 30 anos aí, é um dos aspectos mais controversos da minha existência, mas enfim, como esse canal aqui foi criado desde o início para compartilhar vivências e experiências com os senhores, eu vou levar essa missão até o final. Quem assistiu o filme entendeu, por exemplo, teve a resposta de um dos questionamentos mais antigos que é feito aqui nesse canal, desde o início, né, quando esse canal foi criado há quase 2 anos atrás, que é exatamente o seguinte questionamento: mas Duarte, se a sua primeira esposa era uma mulher conservadora, cristã, se o seu primeiro casamento era um casamento tão bom, tão perfeito, se ela era um verdadeiro cisne negro, como eu costumo chamar aqui no canal, por que é que vocês se divorciaram? Bom, meu amigo, lá foi dada a resposta: eu não sou monogâmico. Inclusive ela sabia disso quando a gente começou a se relacionar, mas pelo menos aí há uns 18 anos eu já sou um crítico aberto da monogamia por várias questões que eu vou começar a deixar claro daqui pra frente no canal, daí eu ter dito que as mulheres vão me odiar, mas ao mesmo tempo eu também não sou polígamo. E é exatamente aqui que as pessoas ficam escandalizadas e perplexas, porque até então nós temos em mente que só existem essas duas maneiras de se relacionar dentro de um casamento. Ou é um casamento poligâmico, ou polígamo, né? Ou é um casamento monogâmico. Então é exatamente para esclarecer essas questões e outros assuntos correlatos que eu vou começar a lidar com essas questões aqui no canal. Nesse vídeo aqui, especificamente, eu quero apenas introduzir algumas ideias e alguns conceitos importantes e fazer 2 ressalvas importantíssimas que vão nos orientar daqui para frente. Deus me ajude e Deus me proteja também, mas a missão será cumprida. Então, se você ainda não assistiu ao nosso primeiro curta-metragem aqui do canal Amor Expansivo 2, assista, porque ele é certamente um dos vídeos mais importantes aqui do canal e para essa terceira etapa, certamente é o mais importante de todos, porque ele mostra uma aplicação prática num relacionamento das consequências ou da própria ideia de amor expansivo, como eu tenho denominado, né? Essa forma, essa maneira como eu tenho lidado com amor ao longo da minha vida. Agora, se você quiser entender um pouco mais a própria ontologia e essência do que é isso que eu chamo de amor expansivo, tem um vídeo aqui no canal no qual eu já falei sobre isso. Talvez não tenha gerado tanta controvérsia, assim, polêmica, porque não era uma aplicação prática ainda, é uma questão muito teórica, mas assista esse vídeo também, vou deixar aqui no card, porque é fundamental para você entender a essência disso que eu chamo de amor expansivo. Quem assistiu o curta pode até ter pensado o seguinte: nossa, o Duarte publicamente assumiu que não é monogâmico, meu Deus, ele saiu de dentro do armário. Meu amigo, lê do engano. Como eu falei, essa é uma questão que já acompanha a minha vida há muitos anos já. Publicamente, inclusive todas as minhas esposas sempre souberam disso. Certamente é um dos aspectos mais controversos da minha vida, porque eu sou cristão, porque eu fui criado dentro de uma igreja evangélica, porque eu sou filho de pastor, a minha mãe é teóloga, mas não é nenhuma novidade, principalmente para aquelas pessoas que já me conhecem pessoalmente. Elas sempre souberam que eu sou um crítico, sabe, da monogamia já há muitos anos, inclusive os meus romances. Todos eles, né? Desde o primeiro romance que eu escrevi, quando eu ainda estava com 18 anos, eu já abordo essa questão, né? Uma crítica à monogamia de uma forma um pouco juvenil e velada, mas ela já existia. Então não é nenhuma novidade na minha vida. A questão é que com o curta-metragem eu introduzi esse assunto aqui no canal e vou começar a falar dele daqui pra frente. Por isso que eu até brinquei, mas é um pouco sério. Eu vou passar a ser certamente odiado pelas mulheres e realmente reprovado por muitos homens, admirado por alguns e questionado pela maioria.
Agora, é interessante introduzir esse assunto agora, ou esses assuntos, porque existem vários aspectos muito interessantes e polêmicos também que nós vamos começar a abordar aqui. Então, por exemplo, quem acompanha esse canal desde o início sabe que eu sempre abordei questões de relacionamento de uma forma muito indireta, de uma forma muito assim, sabe, parcial. Exatamente por quê? Porque eu pensava o seguinte, ora, se eu não compro uma das ideias fundamentais de relacionamento para esse pessoal, que é exatamente a monogamia, como é que eu vou ficar falando sobre relacionamento se eles nem sabem disso? Então agora que vocês sabem que eu não sou monogâmico e também não sou polígamo, como eu vou tentar já introduzir um pouco nesse vídeo aqui essas ideias, então agora eu posso falar de relacionamento de uma forma mais aberta, tá bom? Outras questões interessantíssimas. Vocês sabem que desde o início aqui nesse canal, a gente tem falado muito sobre neomasculinidade. Isso é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. Você pega, por exemplo, o pessoal Red Pill, o pessoal MGTOW, que fazem críticas interessantíssimas e críticas bastante mordazes ao sistema sócio-jurídico, né, misândrico ou ginocêntrico, mas eu sempre fiquei impressionado como esse pessoal nunca tocou no assunto da monogamia. Meus filhos, um dos pilares fundamentais desse sistema é a monogamia. É muita ilusão acreditar que a monogamia não tem nenhuma ligação com isso. A nossa civilização judaico-cristã foi construída a partir desse pilar fundamental. Eu não estou dizendo nem o cristianismo nem o evangelho, isso é outra história, mas a sociedade e a civilização judaico-cristã, sim. E aí eu via que o pessoal MGTOW ou o pessoal Red Pill, os neomasculinistas, né, vários canais aqui no YouTube, nenhum deles tocam nessa questão. Meu filho, o maior privilégio que uma mulher tem ainda hoje na nossa civilização não são os privilégios que o Estado dá, mas é poder estar numa relação afetiva dentro de um casamento e exigir uma postura monogâmica do marido. Esse é o maior privilégio de todos. Mas enfim, são questões que nós vamos abordar em outros vídeos. Uma outra questão também fundamental e interessante é a parte espiritual, que é o que mais importa para esse canal aqui desde sempre, né? Vocês sabem que eu sou cristão e não abro mão, sabe, do evangelho, da influência de Cristo na minha vida. Agora, hoje, eu sou aquilo que o sistema chama de um cristão desigrejado. Mas então nós vamos também fazer a análise dessa questão do amor expansivo, de como é que funciona tudo isso, né, dessa crítica à monogamia. Será que realmente o cristianismo, na sua essência, o evangelho, eles exigem monogamia? Eu tenho certeza que não. Mas são questões, então, que nós vamos trabalhar daqui para frente em outros vídeos. Como eu falei, eu sei que elas são controversas, mas eu tenho sido preparado para isso ao longo de toda a minha vida. Já sofri várias críticas, inclusive minhas esposas, né? Como eu falei aqui no início, durante um tempo elas até tentaram, forçaram ali para saber se realmente conseguiriam. Hoje eu tenho muito claro para mim que desde o início elas tinham na cabeça delas o seguinte: eu vou conseguir mudar a mentalidade dele, eu vou conseguir mudar a cabeça dele. Só que isso é um ledo engano, gente. Aquilo que você é na sua essência, pessoa nenhuma muda. E hoje eu entendo que talvez elas tenham cometido esse erro, assim como eu também posso ter cometido o erro de achar que iria convencê-las de alguma coisa e de fato, pelo menos até o momento, não tem dado certo. Mas nesse vídeo aqui o que eu quero então é introduzir principalmente uma ideia para diferenciar em termos práticos isso que eu tenho chamado de amor expansivo, que você pode chamar como quiser. Como eu falei, para mim é apenas uma aplicação prática da essência do amor cristão, eu falo sobre isso lá no curta. Então fazer uma diferença disso que eu chamo de amor expansivo para aquilo que as pessoas consideram a poligamia e diferenciá-lo também disso que hoje em dia tem, sabe, um assunto que está muito em voga, que é o tal do poliamor. Então eu quero apenas fazer uma diferenciação prática e rápida, já que eu vou tratar dessas questões em outros vídeos, entre o amor expansivo e esses dois institutos, né, a poligamia e isso que o pessoal tem chamado de poliamor. Mas antes, eu preciso fazer aqui duas ressalvas muito importantes, até porque como eu vou começar a tratar desse assunto assim com mais frequência e mais profundidade aqui no canal, de forma mais explícita, é fundamental que essas questões fiquem bem assentadas aqui pelo seguinte: olha, eu não tenho nenhuma dúvida que eu vou começar a ser difamado, caluniado, vai ter um monte de gente falando mal de mim, me criticando, eu vou passar a ser conhecido como o cristão polígamo que defende a poligamia, ou o cristão que defende o poliamor, um instrumento nas mãos da esquerda progressista, globalista, que quer destruir a família, ou que é pior ainda, e já aconteceu, né, em outras vezes, que eu sou um fundador de uma seita satânica que quer destruir o cristianismo. Tudo bem que fotos como essa aqui, imagens como essa aqui, que eu trabalhei, né, que eu apresentei lá no curta-metragem, não colaboram muito com uma narrativa contrária a isso. Mas enfim, isso aí foi uma mensagem simbólica que eu transmiti principalmente para o pessoal da teosofia, que para mim entende muita coisa errada dessas questões todas, tanto é que eles se referem a esse período de transição para a próxima era na qual a gente vai entrar como era de Aquário. Eu, como cristão, não me refiro a ela assim, eu me refiro como era do Espírito Santo. Mas enfim, são questões
que serão trabalhadas daqui para frente. Mas então quais são essas duas ressalvas que eu quero fazer, mesmo sabendo que para quem for me criticar não vai fazer diferença nenhuma, né? A primeira delas é a seguinte: eu não estou aqui defendendo bandeira nenhuma, eu não estou aqui defendendo a criação de nenhum movimento, né, dos amores expansivistas, para que a gente já saia nas ruas reivindicando o direito de ter mais uma esposa. Não estou fazendo nada disso. Confesso que sim, já tive um ímpeto um pouco mais militante, sim, principalmente ali no início da juventude, né, quando você realmente quer levar essa mensagem, quando você está assim possuído por essa ideia, na essência, que você sabe que é uma coisa muito boa, você quer ajudar outras pessoas, então já tive um instinto ou um desejo mais militante. Hoje não, você vai amadurecendo e você percebe que certas lutas, muitas vezes são apenas uma luta sua, é algo muito pessoal e que às vezes até você não ter apoio é melhor, porque você se mantém até certo ponto dentro de uma autonomia. Eu sou muito mais um arauto, como eu coloquei lá no curta-metragem, do que um apologeta. Eu não estou aqui para, defender isso a todo custo. Não. Sim, o fato de que eu critique a monogamia faz com que isso até certo ponto soe como uma militância. Mas eu não estou aqui defendendo e levantando bandeira nenhuma. Eu quero simplesmente expressar para vocês como eu tenho lidado com essa questão do amor ao longo da minha vida, né? Principalmente porque é uma coisa que foge completamente da nossa cultura, dos nossos padrões judaico-cristãos, e então compartilhar isso com vocês, principalmente para aqueles homens que têm já me procurado ao longo desses anos, e agora com curta-metragem mais pessoas têm me procurado, mais homens, querendo saber um pouco mais, porque também sentem que algumas questões estão mudando. Então é a essas pessoas que eu me dirijo, para vocês então, que têm sentido isso também e têm então percebido uma mudança nos sinais dos tempos. E isso me conduz então ao segundo ponto fundamental que tem que ficar muito claro daqui para frente, tá? Eu não tenho nenhum desejo aqui de convencer nenhum dos cristãos institucionais, tá? Seja evangélico, católico, protestante, porque esses segmentos dogmáticos do cristianismo, todos eles já têm sua perspectiva do que seja relacionamento, do que seja casamento, e dentro da perspectiva desses segmentos cristãos institucionais, a monogamia é uma parte, indissociável da ideia que eles têm de casamento. Repito, eu acho que o cristianismo e o evangelho definitivamente não exigem essa postura, mas para esse segmento sim, então eu não estou aqui querendo convencê-los de nada. Agora é óbvio, à medida que eu for criticando a monogamia, explicando os problemas que estão envolvidos com ela, então sim, de certa forma isso me coloca contra esses segmentos do cristianismo, e aí sim surgirão alguns debates. Eu quero deixar claro aqui, gente, que eu entendo que a monogamia ela cumpriu um papel civilizacional fundamental. Tá? Até certo ponto ela representa sim uma evolução espiritual no que diz respeito à poligamia, ou à poliginia mais especificamente, que é a poligamia praticada pelo homem, né? Porque vocês sabem, a poligamia é um gênero, tem duas espécies, né? A poliandria, que é a união de uma mulher com mais de um homem, e a poliginia, que é a união de um homem com mais de uma mulher. Eu entendo que a monogamia cumpriu um papel civilizacional importante, principalmente ali nas civilizações gregas, né, e na romana, e da qual o cristianismo é um herdeiro, porque o cristianismo mesmo, a tradição mais próxima a ele, que é o judaísmo, não era monogâmico, né? Veio ser monogâmico muito tempo depois. Mas eu entendo que a monogamia cumpriu sim um papel civilizacional. Quando você lê lá o Freud, O Mal-Estar na Civilização, onde tem aquela famosa citação dele, sem um mínimo de repressão sexual, não existe civilização viável. Então eu entendo que a monogamia ela cumpriu um papel importante, mas hoje ela se tornou, principalmente na pós-modernidade, um instituto de perversão e subversão da masculinidade. A verdade é essa. Principalmente porque hoje isso é uma coisa que os cristãos não entendem. A ideia de casamento que a gente tem, a ideia de relacionamento, já não é mais uma ideia cristã, onde o feminino sempre se submeteu ou foi submisso ao masculino. Hoje a gente busca um paradigma de igualitarismo, e a monogamia é um dos pilares que reforçam hoje esse igualitarismo, e que na verdade já não tem mais nada ou quase nada daquele modelo de família que, por exemplo, o evangelho e o cristianismo na sua essência propõem. Tá? Então eu não estou aqui criticando a monogamia simplesmente por criticar, mas é porque hoje ela se converteu num instituto extremamente perverso e subversivo dentro da minha perspectiva. Então eu queria só fazer esses dois esclarecimentos antes, né? Porque eu sei que vai ter gente falando mal de mim. É claro que o correto seriam vocês me chamarem, porque como já disse alguém, eu sei coisas terríveis ao meu respeito, então eu até poderia ajudá-los. Mas como eu sei que isso não vai acontecer, então eu queria deixar isso muito claro, porque sempre que vierem certas críticas sendo feitas a mim aqui, eu vou simplesmente remetê-los a esse vídeo aqui para explicar, olha, meu amigo, você entendeu tudo errado. Então, senhores, vamos trabalhar essa questão aqui agora do porquê eu não me considero um polígamo.
tá? Como eu falei, esse vídeo aqui vai ser apenas introdutório, porque se eu fosse fazer um vídeo falando sobre tudo, todas as questões desse assunto, meu amigo, a gente ia ficar aqui horas e horas. Então aqui eu vou fazer apenas introduções, né? São prolegômenos para que a gente comece a refletir sobre essas questões. A poligamia, na minha opinião, isso o personagem, né? A personagem do Charles fala lá no curta-metragem, ela é um vínculo predominantemente biológico, psicológico, muito mais material. Existe muito pouco de espiritual nos vínculos poligâmicos. E aí, se você pega os exemplos bíblicos, por exemplo, você vai ver que é exatamente esse o reflexo, para falar só dos exemplos bíblicos, né? Você pega o caso de Jacó, que embora desde o início quisesse ter se casado com Raquel e não com Lia, fez uma diferenciação muito grande entre as duas ao longo das relações, do casamento deles. Porque a monogamia, sim, ela abre espaço para isso. Como ela é um vínculo que é predominantemente biopsicológico, a questão do amor ainda não está muito desenvolvida, existe sim uma diferenciação entre uma esposa e outra. Eucana era a mesma coisa. Davi, provavelmente, na minha opinião, ele preferiu a Batseba, né? Mesmo sendo uma mulher que chegou na vida dele de uma forma bastante controversa, mas enfim. Então é comum que na poligamia o marido tenha, sim, uma esposa preferida, uma que ele vai gostar mais. Por que isso acontece? Exatamente porque a perspectiva de amor dentro de uma relação polígama ainda é essa perspectiva de um amor exclusivo e não de um amor único, que é o que eu defendo. Então, por ser um amor exclusivo, ele acaba sendo mitigado, sim, porque o sujeito tem mais de uma mulher, então ele vai ter que, de uma forma ou de outra, ali amar, né, dentro disso que as pessoas chamam de amor, mais de uma mulher, mas acaba sempre respingando ali mais amor para uma, menos amor para outra. Isso é totalmente contrário ao que eu defendo. Tá? Quando eu falo do amor expansivo, as minhas esposas todas sabiam disso, não existia ali, principalmente na primeira, né, quando veio a surgir a segunda, não existia uma preferida, uma predileta, porque o amor expansivo, ele já é uma evolução daquilo que a monogamia conseguiu conquistar. A monogamia, então, conseguiu atrair para os relacionamentos uma perspectiva muito mais espiritual e menos biológica. Então a monogamia nesse sentido é sim um avanço em relação à poliginia, porque ela traz o elemento do amor. Isso sim foi uma contribuição cristã fundamental, para que as pessoas entendessem que o aspecto do amor é fundamental dentro de um casamento, e não apenas uma ligação material. É exatamente por isso que Cristo ele critica tanto aqueles que repudiavam a esposa, para então, né, geralmente isso acontece, quer dizer, só acontecia naquela época, né, não acontece hoje, a mulher ficando mais velha, o marido ia lá e repudiava para poder ficar com a mais nova, né, não queria nem cuidar daquela que era mais velha. Então Cristo vem para ensinar que nas relações o amor é um aspecto fundamental. Então eu sempre defendi isso, desde sempre, nos meus romances, as pessoas que me conhecem pessoalmente sabem que nunca houve uma esposa preferida para mim, nunca houve uma mulher a quem eu amasse mais do que a outra. E isso foi um desafio muito grande, porque no início isso até chegou a me gerar um certo conflito, porque eu pensava, será que realmente eu vou ser capaz de amar duas mulheres sem que esse sentimento conflite, sem que eu realmente, poxa, eu vou acabar pendendo mais para uma do que para outra? Isso lá, a personagem do Charles fala muito, né? Com a Clara e com a Charlotte lá no curta-metragem. Dentro disso que eu chamo de amor expansivo, se você realmente está preparado para isso, você não tem como abandonar a ideia de amor exclusivo, de amor único. Porque o amor exclusivo é o paradigma do amor romântico, é o paradigma que predomina no nosso conceito, exatamente que é o prevalecente na monogamia. Você só pode amar exclusivamente uma pessoa. O que eu entendo, a partir da perspectiva cristã de amor, é que o amor ele é único. Então eu amava cada uma dessas pessoas e amo até hoje, continuo amando, embora não esteja me relacionando com nenhuma delas no momento, né? Então no momento nem monogâmico eu sou soligâmico, mas continuo amando cada uma delas de uma forma única, porque foram mulheres únicas e que marcaram a minha vida de uma forma única. Então não tem como comparar o amor que eu tenho por cada uma delas, porque são pessoas únicas. Então amar expansivamente é conseguir amar a pessoa no cerne daquilo que ela é, na ontologia, na essência dela. E me desculpe, isso é algo que eu não vejo presente na poligamia. Como eu falei, é um vínculo muito mais biológico ou psicológico, ali onde o homem vai agregando mulheres, mas às vezes não tem uma responsabilidade emocional, né, para usar uma expressão que é tão em voga hoje em dia, em relação a cada uma delas. Então, por isso que eu não me considero polígamo. É claro que na prática, se efetivamente eu vier a conviver com mais de uma mulher a quem eu amo, sim, isso vai dar áreas de poligamia, sim, mas eu estou deixando claro aqui que não é poligamia. E por fim, eu quero diferenciar então isso que eu chamo de amor expansivo, disso que hoje em dia muita gente tem falado, né, o tal do poliamor. Bom, primeiro, porque poliamor, para mim, hoje em dia é um termo polissêmico, tá? Que pode querer dizer um monte de coisa e pode não dizer nada. O que eu tenho percebido
é que o poliamor já é uma distorção da própria expressão, da própria essência do que seria amor. As pessoas chamam de poliamor aquilo que para mim não é amor. São questões muito mais ligadas a um afeto ou então questões sexuais. Eu vejo muita gente defendendo poliamor como relação aberta, como relacionamento livre. E o pior, existem relações poliamorosas que se dão entre uma mulher e mais de um homem. Só que isso para mim é inviável, e apesar de que já existe, também sempre existiu em certas culturas, que é a tal da poliandria. Vê lá, o Mahabharata, por exemplo, você tem a Draupadi, né, o Draupadi, que foi esposa dos 5 Pandavas. É claro que eles não tinham só a Draupadi como esposa deles, tinham outras esposas também, mas ela era casada com os 5, ela era a única, inclusive, que era casada com os 5. Mas então não tem como, tá? É absolutamente inviável, por uma questão muito simples. Existem aspectos espirituais envolvidos nisso, a questão do masculino ativo, a questão do feminino passivo, a questão, por exemplo, sociológica e biopsicológica, enfim, da anatomia, a questão da gestação. Questões como, por exemplo, se uma mulher for casada, né, com mais de um homem, a qual deles ela vai se submeter? Então isso é uma questão fundamental, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, por isso que eu digo, as pessoas vêm me chamar aqui de que você é um destruidor da família, é um cara da esquerda, progressista, globalista e tal. Meu amigo, a ideia de casamento para mim, ela é fundamentalmente uma ideia que na sua ontologia envolve o masculino e o feminino. A grande discussão aqui é no que diz respeito à quantidade. Então, para mim, é fundamental que exista sim uma submissão do feminino ao masculino. Isso é a essência do casamento cristão, assim como é a essência do casamento judaico, como é a essência do casamento islâmico. Existe sim essa necessidade. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa questão da relação entre o masculino e o feminino, tem 2 vídeos aqui no canal onde eu explico melhor essa situação. Então, para mim, essa questão do poliamor, se eles realmente estivessem falando de amor da maneira como eu o concebo, ou seja, uma energia, uma projeção espiritual unilateral, incondicional e perene, sim, tudo bem. Aí eu poderia até concordar com essa expressão poliamor. Mas o que eu tenho visto não é isso. São pessoas com vínculos muito mais efêmeros, muito mais ligados puramente por afeto do que por esse desejo de casamento. Então, nesse sentido, você pode ter poliamor entre pessoas do mesmo sexo, em mais de uma, né, inclusive, sejam homens ou sejam mulheres. Você pode ter uma configuração de um homem com mais de uma mulher, ou de uma mulher com mais de um homem. Então, isso definitivamente não reflete aquilo que eu entendo como amor expansivo. É, de fato, um casamento onde existe um aprofundamento espiritual, coisa que eu não percebo geralmente no pessoal do poliamor. Eles não estão nem muito preocupados com isso. Eles até buscam e reivindicam direitos jurídicos, inclusive já existem uniões estáveis celebradas entre pessoas, né, mais de uma pessoa, geralmente é um homem com mais de uma mulher. Mas enfim, então é por isso que eu diferencio isso que eu chamo de amor expansivo do tal do poliamor, que para mim hoje em dia quer dizer muita coisa e ao mesmo tempo não quer dizer absolutamente nada. Então, senhores, para esse vídeo aqui, era mais ou menos isso. Eu queria apenas introduzir esses assuntos. Eu sei que uma série de questões vão ser levantadas a partir disso que eu estou dizendo aqui, mas daqui para frente nós vamos fazer mais vídeos para tratar pormenorizadamente essas questões. Obviamente eu não vou ficar falando só sobre isso aqui no canal também, mas certamente eu vou abordar daqui para frente essas questões com mais profundidade. Eu sei que eu não vou nem falar, né, como eu costumo falar aqui. Espero que esse vídeo possa ter ajudado, porque ele não vai ter ajudado muita gente, vai deixar muita gente confusa, com raiva de mim. Principalmente as mulheres sempre odiaram. Tinha esposas de amigos meus que, por exemplo, me proibiam de conversar com o marido dela certas coisas porque elas tinham lá receio de que ele começasse a, enfim, ser convencido sobre essas ideias que eu tenho proposto, mas enfim, são questões que eu vou trabalhar mais daqui para frente. Se você quer participar dessa discussão, deixa aqui nos comentários suas ideias, deixa os seus questionamentos, porque a partir de agora eu vou começar a fazer vídeos específicos e pontuais para tratar de questões relativas ao amor expansivo. Esse vídeo aqui já deve ter ficado enorme, mas você veja, eu estou fazendo apenas uma introdução de certas ideias. A gente tem que abordar essa questão pelo aspecto sociológico, pelo aspecto psicológico e principalmente pelo aspecto espiritual, que é o principal interesse desse canal. Se você, então, pelo menos acha interessante essa discussão, compartilhe esse vídeo aqui. E aqui eu vos deixo com uma imagem que está presente no canal desde o início e que, sinceramente, eu nunca entendi como as pessoas não perceberam, porque essa mensagem está sendo mandada aqui e enviada para vocês, senhores, desde o início. Essa imagem aqui, que é talvez a mais popular do canal, nada mais é do que um rei e 2 rainhas, com a prole lá atrás. Então, ou seja, a ideia está presente aqui, meus amigos, desde o início, tá bom? Então, segue o jogo, lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.